bem, estamos de volta. Vamos falar de promoção, porque essa semana a nossa promoção exclusiva é para aqueles apaixonados pela Águia do Vale, porque o São José dos Campos Esporte Clube estreia neste domingo no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. E para dar aquela força, aquela moral para o torcedor joseense, a nossa promoção desta semana é com a camisa oficial da Águia do Vale, sim, desta temporada, e também com uma camiseta exclusiva do programa Os Donos da Bola, só que a camiseta é feminina dessa vez para a mulherada que nos assiste, tá? Para concorrer é muito simples, é só você entrar no nosso facebook.com/Os Donos da Bola Vale, daí você vai curtir e compartilhar. Vou dar uma viradinha aqui, ó, vou dar uma ajuda ao nosso cinegrafista, camisa da Águia do Vale e também a camiseta exclusiva. Entre agora no nosso facebook.com/Os Donos da Bola Vale, você tem que curtir e compartilhar a foto que já está lá. Automaticamente você já estará concorrendo. O resultado, Antônio Carmo, vai na sexta-feira já para o torcedor acompanhar o jogo da Águia do Vale com a camisa do São José. Do muito São bom. José Esporte Clube sem dos campos, né? O São José, Andressa, que vai domingo começar a sua caminhada aí, que não é longa. É uma caminhada rápida até, porque o grupo ficou com 7 times com a desistência do Guará, com o fim do Guará. Pelo menos 3 pontinhos, 6 garantidos e de volta ou não? Não. Só ida, não, do né? quê? Da primeira fase? Dos jogos... Contra o Guaratinga. Ah, não, sim, aí todo mundo, né? Todo mundo. Na verdade, acho que a federação não vai nem lançar lá, não sei. Mas aí todo mundo vai ter direito a esses 6 pontos aí. Agora, a estreia fora de casa, União, Andrés, que é um time, já foi adversário do São José. Aliás, foi contra a União de Mogi, em 1987, que o Ricardo Narucevicius, grande centroavante da Águia, que veio do Paulista Jundiaí, fez um dos gols mais lindos da história do Martins Pereira, no domingo chuvoso de bicicleta. Um gol extraordinário. Que memória, cara. Foi espetacular. União, Andrés, que é um time que sempre fica ali na parte de baixo do Campeonato Paulista, no máximo, aí chegou numa Série A3 e tal, mas é um time muito tradicional lá em Mogi das Cruzes. Lá como em São José dos Campos tem 2 times, mas União é o time tradicional, assim como o São José Esporte Clube e a Águia é o time tradicional de São José. Depois foi criado o Atlético Mogiano lá, como aqui foi o Atlético Joseense, que depois mudou de nome para São José dos Campos. Mas o começo da caminhada aí vai ser uma incógnita ainda, em razão de ninguém estar conhecendo ninguém nesse campeonato aí. É verdade, situação difícil ainda. Aliás, para o São José nunca foi fácil, não é verdade? E falando ainda de futebol, a situação não está nada boa para o Tigre do Vale, que perdeu no fim de semana a 5ª partida em casa e foi direto para a zona de rebaixamento. Você vai conferir agora o retrospecto da equipe joseense na Série A3 do Paulista. Agora é o São José dos Campos Futebol Clube. E o Tigre do Vale vive situação delicada nesse campeonato paulista da Série A3. O time vem de 3 derrotas consecutivas na competição. Para o Comercial, fora de casa por 1-0 e as 2 últimas jogando no estádio Martins Pereira. Para o vice-líder Inter de Limeira por 2-1 e no último domingo 3-1 para o time do Noroeste de Bauru, equipe que está na zona de rebaixamento abaixo do São José dos Campos Futebol Clube. Por falar em zona de rebaixamento, o time abre o Z6 com 20 pontos ganhos. E o discurso, que até a última rodada era de conseguir a classificação, agora mudou. A preocupação vai até a última partida, porque a gente acaba entrando numa fase que, faltando 3 jogos, nós precisamos agora a mudança de planos, que é exatamente a permanência. A gente está um pouco chateado ainda para não rebaixar o time, que o time de São José não merece estar numa Bzinha no ano que vem. Jogar no estádio Martins Pereira vem sendo um tormento para o time do técnico Paulo Campos. Até aqui, foram 8 jogos, 5 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória. Ou seja, de 24 pontos possíveis, conquistou apenas 5. O time conseguiu seu primeiro ponto jogando em seus domínios apenas na 6ª rodada, no empate contra o Nacional por 1-1. E a primeira vitória veio apenas na 11ª, quando venceu o Taboão da Serra por 3-0. No início da Série A3, a falta de pontos em casa foi compensada com 3 vitórias seguidas fora. Catanduvense por 2-0, Matonense e Paulista de Jundiaí por 1-0. Porém, o ritmo inicial não foi mais o mesmo. Nos últimos 5 jogos fora de casa, o Tigre conquistou apenas 1 vitória e somou mais 3 derrotas. Amanhã, o time joseense começa a decidir a sua permanência na Série A3, enfrentando fora de casa o Atibaia, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, ou seja, um adversário direto.
Depois, recebe o Marília, que nesse momento briga para entrar no G8 e fecha sua participação longe de São José, contra o São Carlos, que é o 4º colocado e briga pelas primeiras posições para ter vantagens na fase de mata-mata. Pelo menos são 2 jogos fora de casa, já que o retrospecto em casa é horroroso. Carmo, muita gente perguntou no nosso Facebook, alguns torcedores de São José e de fora também, se ainda havia possibilidade do São José, do Tigre, se classificar devido a esses jogos, resultados, matematicamente, fazendo a conta. Como é que fica a situação? Matematicamente, você tem que partir só para aritmética ali, fazer um monte de contas, 9 sai, cai fora, vem, sobe. Mas não vai, né, André? É o próprio técnico Paulo Campos aí. As coisas se encaminham, André, se você vai vendo a situação ao longo do campeonato, da maneira como ela vai se apresentando. O time começou o campeonato perdendo em casa, depois saiu para 2 vitórias, aí tropeçando em casa, mas, como foi bem dito pelo Vieira aí no começo, as derrotas em casa eram, né, recompensadas com as vitórias fora. Então, ficava tudo naquele, né, meio termo ali. Toma perde lá em da casa, cara. Exatamente, perde em casa, mas ganha fora. Aí não conseguiu fazer prevalecer o mando de campo. Tem time que tem torcida. Nessa série, eu tive olhando até os públicos aí dessa série A3, não tem nenhum time, a exceção é o Noroeste de Bauru, que chegou a levar 4, 5 mil torcedores no começo. Aí com a queda do time, a torcida também sumiu do estádio. Fora isso, não tem mais do que 300, 400, 500. Limeira levou 1.000 torcedores num jogo aí, a Inter de Limeira, o pessoal não tem comparecido. Então não tem esse negócio, a torcida faz uma pressão danada lá e é difícil ganhar. Não tem isso. E quem vem jogar contra o Tigre no Martins Pereira, vem tranquilo. Não tem pressão, tem um belo estádio, um bom gramado, condições totais para jogar a bola sem ter uma pressão do adversário. O time, André, ele foi competitivo, a gente comentou isso aqui, no momento ali pela 8ª, 10ª rodada, quando um pouquinho menos, quando ele ficou ali no G8, batia, saía, mas voltava e mostrava que tinha condições. E gozado que sempre com o elenco reduzido, né? Exatamente. A partir do momento que o grupo foi inchado, que o grupo foi completo, melhorado, digamos assim. Aí, bom, gente machucou, não deu certo, gente que estava jogando bem caiu de produção, jogador que estava atuando bem desapareceu, enfim, parece que as coisas não se encaixaram da melhor maneira possível, não. E hoje o time pena. André, eu arrisco dizer o seguinte, se ele perder do Atibaia amanhã, eu acho que dificilmente vai escapar do rebaixamento. Eu acho que o jogo-chave é amanhã. O jogo é às 3 da tarde contra o Atibaia amanhã. E o jogo é em Indaiatuba, que o Atibaia não joga em casa, e o público dele lá, ele compete com o Tigre aqui. 50, 60, 100 torcedores. Quer dizer, vai para um jogo absolutamente tranquilo em relação à pressão de torcida. Jogar bola, tem condições de ganhar. Boa sorte ao Tigre. Ainda falando de futebol, em Guaratinguetá, o único time de futebol da cidade se apresenta hoje. Confira aí as informações. E a Laranja Mecânica do Vale vem se preparando para o início da disputa do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Após um jogo treino na semana passada, o time folgou no final de semana, mas ontem retomou a rotina de treinos. O Mantiqueira terá hoje a sua apresentação oficial com todo o seu elenco, a partir das 3 da tarde no CT do clube. A estreia da equipe de Guará será no dia 8 de abril, contra o Mauaense, fora de casa. O Mantiqueira de Guaratinguetá que estreia já neste final de semana. Começa um pouquinho atrasado, digamos assim, não foi definido ainda se a Nilmara como técnica permanece, ficar, né? Se ela fica, se ela vai continuar trabalhando em Aparecida, que ela trabalha lá também. Como é que vai ficar essa situação? A gente deve ser definida essa semana, né? Como não foi comentado nada, Andressa, assim, por parte da diretoria, do presidente Dado, que sempre nos acompanha lá em Guará, acredito eu que não houve mudança, senão teria anunciado, chegou aí o técnico aí e tal, vamos trabalhar mesmo porque a verba é pouca e a Nilmara já está acostumada já com a situação do time, né? O que eu vejo assim, André, essa dificuldade, né? O dinheiro vai acabando, Dado corre atrás, se vira, é um apaixonado, gosta demais do time, ele quer o melhor, mas fica difícil de competir com os demais times aí que tem uma condição melhor para buscar o acesso. Já tá calejado de jogar esta divisão, né? Batalhando, o ano passado não foi bem,
parou rapidinho na primeira fase. Vamos ver esse ano o que vai acontecer. É uma incógnita, Andressa, como são todos os times. Ainda fica difícil de definir. Antônio Carmo, a gente tem aqui os primeiros jogos do Mantiqueira. O primeiro é no sábado, dia 8 de abril, lá em Mauá, às 3 da tarde. Depois, a partir da segunda rodada, mudou um pouco os jogos. Também foi para as 3 da tarde no sábado, lá em Guaratinguetá, no Dario Rodrigues Leite, contra o União Futebol Clube, segunda rodada. Mudando ali a nossa tela, na terceira rodada, 22 de abril, em Mogi das Cruzes, contra o Atlético. E depois, no sábado, em Guaratinguetá, novamente, contra o Jabaquara. Eu acho esse horário para essa divisão, André, sábado à tarde, o melhor horário. O pessoal acha que tem os sabadeiros que jogam, mas isso é bobagem. Domingo de manhã. Domingo de manhã. Eu acho que o sábado à tarde, André, esse é o horário que, sabe, facilita mais a vida do cara para ir no campo prestigiar o time. Eu acho que o Mantiqueira fez correto em mudar para sábado, 3 da tarde. Não gosto do horário de sábado à noite, sempre fui contra. Agora, quem quer jogar, acha que é melhor, os sabadeiros aí não vão para o campo ver o jogo, com coisa que existem 5 mil sabadeiros aí batendo bola dia de sábado, né? Não tem tudo isso também. Só porque você não bate bola, não quer dizer já que foi você meu tempo, já joguei, parei. Também. Mas mesmo que vá jogar, ele deixa não joga todo sábado, né? O time do São José, por exemplo, vai jogar sábado 19h30, não é todo sábado que tem jogo. Então, bom, cada um, mas esse jogo às 3 da tarde acho que é o horário ideal, principalmente nessa época agora que vai chegar o inverno. A gente traz mais informações do Mantiqueira de Guaratinguetá para você, tá bom? Daqui a pouquinho as informações do rugby do São José Futsal, que ainda está definido o futuro da equipe. Até já.